Fala fera, Prof. Aruan aqui, e antes da gente começar, dá um like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus colegas. E vamos lá pro vídeo. Toda carga elétrica gera ao seu redor um campo elétrico, que é a região do espaço onde outras cargas podem sentir a ação dessa carga. Quando duas partículas eletricamente carregadas são colocadas próximas, ocorre uma interação entre os campos elétricos gerados por elas, resultando em uma força elétrica de atração ou repulsão, dependendo do sinal das cargas. Essa força é descrita pela lei de Coulomb, que pode ser expressa como força é igual constante eletrostática vezes carga sobre distância ao quadrado, em que F é a força elétrica, K é a constante eletrostática, módulo de Q e módulo de Q são os módulos das cargas elétricas e D a distância entre as cargas. Então, tudo aí que a gente já sabe, né, da força da lei de Coulomb. Considere duas partículas pontiformes carregadas, separadas de uma distância de 30 centímetros, de módulos 4 microcoulomb e 3 microcoulombs, sendo K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, determine o módulo da força elétrica entre elas. Então, uma questão bem tranquila, uma questão que não pode errar, que é só a aplicação da fórmula. Então, a gente tem aqui, ó, a lei de Coulomb. F é igual K, QQ, sobre D ao quadrado. Então, só vamos substituir e tomar cuidado com as unidades. Então, aqui, ó, constante eletrostática do vácuo aqui, 9 vezes 10 a nona. Ele deu, mas tem que saber. Tem vestibular que não dá a constante eletrostática do vácuo. Uma carga aqui, ó, 4 microcoulombs. Então, lembre que esse símbolo aqui, micro, que é uma letra grega chamada mi, microcoulombs, é 1 vezes 10 a menos 6 do coulomb. Se fosse nanocoulomb, 10 a menos 9. Picocoulomb, 10 a menos 12. Show! Então, aqui, ó, esse Qzão aqui, ó, 4 microcoulombs. Então, eu vou escrever 4 vezes 10 a menos 6. Vezes a outra carga ali, ó, 3 microcoulombs, 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso sobre a distância. Veja que a distância está em centímetro, então você sempre tem que olhar a unidade da constante. Aqui está em metro, então a gente tem que colocar tudo no sistema internacional, ou seja, em metro. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos trabalhar, gente, com potência de base 10, tá? 1 centímetro, isso aqui é a mesma coisa, 1 centésimo, né, que é 10 a menos 2. Então, 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2 do metro. Então, eu vou colocar aqui nossa distância, ó, 30. Vamos já colocar em notação científica, ó. Vamos botar assim, ó. 30 vezes 10 a menos 2 metro. Vou dividir aqui e multiplicar, ou seja, somar uma unidade aqui. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 do metro. Certo? 3 vezes 10 a menos 1 do metro. Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. E lembre lá da nossa boa e velha matemática. Esse quadrado aqui, ó, ele vai tanto para o 3, vou até colocar, ó, tipo uma distributivazinha aqui, quanto para o 10 a menos 1. Muito aluno tem dificuldade aí por causa das propriedades de potência, tá? Então, vamos lá. Vou deixar esse 9 aqui por enquanto, porque a gente vai cortar com o de baixo. Então, aqui vai ficar, ó, 4 vezes 3, 12, vezes multiplicação de potência de mesma base, soma os expoentes. Então, aqui, ó, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 menos 3. Então, isso aqui vai ficar 10 a menos 3. Tudo isso sobre, esse quadrado aqui ele vai para o 3, então vai ficar 3 ao quadrado, vezes 10, esse 2 vai para o 10 a menos 1, que é potência de potência, multiplica os expoentes. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Show de bola. Então, a gente corta aqui, ó, 9 em cima com 9 embaixo. Sempre que der, vamos simplificar, para não evitar de fazer conta que não precisa. Então, nossa força vai ficar igual aqui, ó, 12. Olha, gente, cuidado com isso aqui, viu? Divisão de potência de mesma base. Então, o expoente vai ficar assim, ó, menos 3, menos da divisão, menos 2. Então, fica menos 3,
mais 2. Menos 3 mais 2 é menos 1. Então, isso aqui vai ficar 12 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 eu divido por 10. Então, eu vou pegar a vírgula, ó, deslocar para cá, 1,2 Newton, que é a resposta aqui que está na letra B de bola. Em um laboratório de teste de materiais, um engenheiro aqueceu uma barra de aço inicialmente a 20 graus Celsius até atingir 170 graus Celsius, com o objetivo de analisar sua dilatação térmica. Para a correta interpretação dos resultados, a equipe precisa registrar essa variação de temperatura em diferentes escalas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Qual é a variação de temperatura sofrida pela barra em cada escala? Então, uma questão aqui de termometria, né? Uma questão aqui de escala termométrica, tá bom? Que é o iniciozinho lá da termologia. Você até lê aqui na dilatação térmica, mas não é esse assunto, é um assunto somente de conversão de escala termométrica, né? Conversão de unidade de temperatura. Show de bola. Então, se liga, ó. Já falei muito isso aqui na isolada, nas nossas revisões, ó. A variação em grau Celsius é igual à variação em Kelvin. Ó, grau Kelvin está errado, viu? É Kelvin. Grau Celsius, beleza, mas aqui é Kelvin. Então, a variação em grau Celsius é igual à variação em Kelvin. Não significa que o valor é o mesmo, não, a variação. Tá certo? Então, já de olho nas alternativas, ó. Variação igual aqui, tá aqui igual. Aqui igual também. Pronto. Ou vai ser a A ou a C, porque a variação em grau Celsius é igual à variação em Kelvin. Show de bola. Então, qual vai ser a variação em grau Celsius aqui? Lembrando que variação na física, né, é um valor final menos um valor inicial. Então, isso aqui, ó, é 170 menos 20. Então, a variação em grau Celsius é 150, né? 150. Com isso, já dá para marcar a letra A, né? Olha que legal. Beleza. E a variação em Kelvin também é 150. Também é 150. Beleza. Mas vamos fazer em Fahrenheit também. Vamos fazer em Fahrenheit. Então, em Fahrenheit, você tem que lembrar o seguinte. Vamos colocar aqui. A variação em grau Celsius sobre 5 é igual à variação em grau Fahrenheit sobre 9. Beleza? Nossa formulazinha aqui. Então, vamos lá. 150 sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. 150 dividido por 5 é exatamente 30, que é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Esse 9 que está dividindo, eu vou passar para a esquerda multiplicando. 9 vezes 30, 270. Então, a variação em grau Fahrenheit é exatamente 270 grau Fahrenheit, que está aqui tudo na letra A de aprovado. Então, isso aqui é muito importante, ó, gente. A variação em grau Celsius é igual à variação em Kelvin, tá bom? E para a gente converter, a gente tem a formulazinha de conversão, de Celsius para Fahrenheit. Ok? Lembrando que Kelvin é a unidade no SI de temperatura, tá certo? Então, a unidade científica é o Kelvin. Só para a gente revisar mesmo. Fahrenheit é a unidade usada nos Estados Unidos, né? E mais alguns países aí. E grau Celsius é utilizado no Brasil e mais alguns países, tá? Existem outras também. Existe a Rankine, que é muito usada na química, mas as principais que caem são essas três. Um automóvel com tração nas rodas dianteiras, vamos grifar, começa a acelerar em uma estrada horizontal e seca, considerando o atrito entre os pneus e o asfalto. Analise, ó, o atrito entre o pneu e o asfalto. Analise o sentido da força de atrito que atua
nas rodas. Então, isso aqui a gente tem que fazer uma análise. Não vai achando que você já sabe, assim, por lógica, por senso comum. Não, faça o desenho, coloca os vetores. Então, vamos lá. Vou desenhar um carrinho aqui, ó, meio tosco, mas só para a gente entender. Carrinho. Aqui as rodas. O asfalto. Show. E ele falou que tem tração na roda dianteira. Tá aqui assim, ó. Ou seja, o motor, ele aciona somente a roda dianteira. Beleza. Então, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Então, o motor é acionado, a roda vai girar. A roda irá aplicar uma força no asfalto para trás. Então, vamos colocar aqui, ó. A roda empurra o asfalto para trás. Vou colocar aqui, ó. A é o asfalto. R é a roda. Então, essa aqui é uma força da roda no asfalto. Se a roda empurra o asfalto para trás, o asfalto empurra a roda para frente. Ação e reação. Ok? Então, o asfalto empurra a roda para frente. Vamos colocar aqui, ó. Força do asfalto na roda. Então, a força da superfície no corpo é a FAT. Então, essa aqui é a nossa FAT da roda dianteira. Tá certo? Muito simples, né? A roda empurra o asfalto para trás, o asfalto empurra a roda para frente, que é a nossa força de atrito. É a força que vai movimentar o carro. Ok. A roda de trás, vamos botar aqui, ó. A roda traseira, ela não tem ligação direta com o motor, não tem tração, né? Então é como ela se estivesse, ó, entre aspas, muitas aspas, solta, tá? Só tá ligada na estrutura do carro. Então vamos lá. Vamos analisar essa roda aqui. O que é que vai acontecer? Se o carro vai ser empurrado para frente, né? Por essa força de atrito, que a estrutura está sendo empurrada para frente, ela vai aqui empurrar, né? Aqui, vamos ver, ela vai girar aqui, né? Deixa eu ver direitinho aqui. Ela vai ser, a estrutura toda do carro vai ser movimentada para frente aqui, né? Vamos colocar uma velocidade aqui assim. Então, se a estrutura toda vai ser movimentada para a direita, inclusive a roda, então ela vai estar empurrando o asfalto para a direita, né? Então, aqui, ó, a força da roda no asfalto. Então, ela vai estar empurrando o asfalto aqui para a direita. E o asfalto vai estar empurrando ela para a esquerda. Então, aqui, ó, força do asfalto na roda. E essa aqui vai ser a FAT da roda traseira. Essa aqui vai ser a FAT. Ok? Então, perceba que na dianteira a FAT está para a direita e na traseira a FAT está para a esquerda. Bom, beleza. Então, vamos ler as alternativas. Ó, letra A. Tanto nas rodas dianteira quanto na traseira, o atrito atua no sentido contrário ao movimento. Falso. Tanto nas rodas dianteira quanto na roda traseira, o atrito atua no mesmo sentido do movimento. Falso. Nas rodas dianteiras, o atrito atua no mesmo sentido do movimento. Sim, inclusive é ele que causa o movimento. Enquanto nas rodas traseiras atua no sentido contrário. Sim, vai ser a letra C. Um corpo com 2 kg de massa está em repouso em uma superfície perfeitamente lisa. No instante t igual a 0 segundos,
passa a atuar uma força variável com o tempo de acordo com a função f de t igual a 10 menos 2t, com f medida em newtons e t em segundos. Com base nessa situação, assinale a alternativa correta. Então, ele dá aqui uma força variável. Não é uma força constante, tipo 20 newtons e acabou. Não, é uma força que varia ao longo do tempo. Por isso que é dada por uma função. Então, nada mais justo do que a gente fazer um gráfico e entender como é que essa força está se comportando. Então, vamos fazer aqui, ó. Um gráfico, plano cartesiano aqui. No eixo X aqui a gente tem o tempo, em segundos. E no eixo Y aqui a gente tem a força em newtons. Então, isso aí é como se fosse uma função, na verdade, é uma função do primeiro grau. Y igual a x mais b. Ou podemos escrever assim, ó, porque ele colocou o b ali na frente. Y igual a b mais a x, onde o y é o f e o x é o t. Então, ó, o a aqui, o coeficiente angular negativo, a gente já sabe que vai ser uma reta decrescente. E quem é o b? O b é o coeficiente linear, que é onde a função corta o eixo y. Então, a gente já sabe aqui, ó, que vai cortar aqui no 10. E o eixo x vai ser cortado aonde? Na raiz, né? Na raiz. Então, quem é a raiz ali? A gente vai fazer 10 menos 2t igual a 0. 2t igual a 10. T igual a 5. Essa aqui é a raiz, que é onde corta o eixo x. Então, função do primeiro grau, o b corta o eixo y, a raiz corta o eixo x. Então, aqui vai ser o 5. Beleza. Agora a gente liga os dois pontos. Liga os dois pontos. Aí vem aqui, ó. É infinito, tá, gente? Ó, vai lá de cima, passa por aqui, pelo 5 e vai embora. Beleza, então a gente tem essa força variável aí. Essa força variável aí. Como não tem tempo negativo, vou começar daqui, no tempo igual a 0, tá? Mas aqui vai embora, ó. O tempo vai correndo, a força vai continuando. Então, como é que funciona essa força variável? Ela começa com 10 newtons, né? O corpo está em repouso. Aí começou com 10 newtons e foi diminuindo essa força. 9, 8, 7, até chegar em 0 e depois a força ficou negativa. Então, o que é que significa isso? Que a força, inicialmente, ela está no sentido positivo, que é a direita. Depois, quando chegou nos 5 segundos, ela inverteu o sentido. Ela foi para a esquerda. Tá bom? A força. Aí vamos ler alternativa por alternativa aqui, ó. Ele fala: a partir do instante t igual a 5 segundos, o móvel passa a se movimentar no sentido oposto ao movimento inicial. Falso. Por que é falso? Porque o móvel ele só muda de sentido se a velocidade mudar de sinal. Aqui no caso, não vai acontecer. Se ele estava no repouso com velocidade igual a 0, né? Velocidade inicial igual a 0. A força começou a agir, então começou a aparecer uma aceleração, a velocidade foi aumentando, aumentando. Aqui no 5 ocorreu a inversão do sentido da força, mas não da velocidade. Então é falsa a letra A. E a letra B? A quantidade de movimento desse corpo será nula no instante 10 segundos. Então vamos ver o que acontece nesse instante 10 segundos aqui, ó. Então, a gente vai substituir aqui por 10. Vai ficar 10 menos 20, que é menos 10, né? Que é menos 10. Então vamos colocar aqui assim, ó. Quando o tempo é 10 segundos. Vou colocar aqui assim. A nossa força é menos 10. Aí tá falando o quê? Quantidade de movimento.
Vamos colocar aqui, ó, impulso é igual variação da quantidade de movimento. Então, nosso impulso, ó, variação valor final menos valor inicial. Então, é igual a Q final menos Q inicial. Lembre o seguinte, ó, gente. Impulso, ele é numericamente igual à área do gráfico. Numericamente igual à área do gráfico. Tá bom? Então, vamos lá. Qual vai ser o impulso dessa situação aqui? A área do gráfico. Como são duas áreas iguais, né? Só que uma área positiva e a outra área negativa, porque uma está acima do eixo T e a outra está abaixo do eixo T, então as áreas vão se anular. Essa área aqui é positiva ou essa área aqui é negativa, tá bom? Então esse impulso aqui vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Então vai ficar assim, ó. Impulso zerou, quantidade de movimento final, menos zero. Portanto, a quantidade de movimento é igual a zero. É isso aí, tá? Então lembre, ó, que impulso é a área do gráfico. Então vai ser aqui a letra B de bola. Em um experimento de plasma, um feixe de partículas carregadas penetra uma região onde há um campo magnético uniforme perpendicular à velocidade. Então vamos grifar aqui, ó, campo magnético uniforme perpendicular à velocidade das partículas. Cada partícula tem massa 2 miligramas e carga elétrica 2 milicoulombs. Ao entrar na região magnética, cada partícula possui velocidade 2 vezes 10 a terceira metros por segundo. O campo magnético tem intensidade B igual a 2 Tesla. Determine o módulo do deslocamento de cada partícula após 1,5 segundos de terem penetrado na região do campo magnético. Use π igual a 3 se necessário. Vamos lá. Vamos que vamos. Vou botar aqui no chat. Vamos lá, ó. Então, galera, a gente tem o seguinte, ó. Vou botar aqui a partícula carregada, né? 2 milicoulombs com a velocidade aqui. Aqui nossa carga Q. Existe um campo magnético perpendicular. Então, a gente pode colocar aqui em algum sentido no qual haja perpendicularidade. Eu vou colocar de um jeito que fique fácil para desenhar. Então, eu vou colocar assim, que o B está saindo da tela. Lembra que isso aqui, não é? Pontinho está saindo, como se fosse uma flecha. Você está olhando a pontinha da flecha apontada para você, saindo da tela. Se fosse um X assim, é um vetor entrando, como se fosse a parte de trás da flecha, que você está olhando, está entrando na tela. Então aqui, ó, está saindo o B e o V está para a direita, então está perpendicular. Ok? E o que acontece quando uma partícula eletrizada entra num campo magnético? Aparece a força magnética sobre a partícula, seguindo a regra da mão direita, né? Ou a regra do triedro. Eu prefiro usar a regra da mão direita, que é o seguinte, vamos colocar uma mãozinha aqui, ó. Vamos colocar do jeito que está ali. Aqui é o polegar, que fica no sentido da velocidade. Os 4 dedos ficam no sentido do campo, ou seja, está saindo. Ó a mãozinha aqui. Os 4 dedos aí saindo do campo, né? E aqui está a mão, vamos fechar aqui. Isso aqui é a mão, né? O B aqui saindo, a velocidade para a direita. Então, a palma da mão vai apontar no sentido da força. Palma. Então, a força magnética, ó,
está para baixo. Regra balão direita, direita sempre. Então aqui a minha mão, não sei se dá para ver. A velocidade para cá, campo B saindo, palma da mão é a força magnética. Então vai aparecer uma força magnética aqui. Então, gente, uma carga eletrizada, quando mergulha no campo magnético com uma certa velocidade, obrigatoriamente vai aparecer uma força magnética nela, de acordo com a regra da mão direita. Se fosse uma carga negativa, ia sair das costas da mão. Então, é isso que vai acontecer. Então, se a gente tem velocidade perpendicular à força, obrigatoriamente ela vai seguir uma trajetória circular. Aqui, velocidade e força de uma maneira perpendicular, obrigatoriamente aparece aqui um movimento circular. Ok? Regra do tapa. Exatamente, é a regra do tapa. Beleza, então, vamos que vamos. Temos algumas fórmulas para essa situação, né? A gente tem a fórmula do raio. O raio de uma trajetória circular, desse caso aí, partícula eletrizada no campo magnético, é R igual M vezes V sobre Q vezes B. É o famoso Ragige me vê um quibe. Ragige me vê um quibe. Formulazinha aí do eletromagnetismo. E a gente tem outra fórmula também, que é do período. Período, o que é período? Período é o tempo que leva para um movimento periódico, ou seja, para ela completar um círculo, uma volta. 2π vezes m sobre q vezes b. Tem duas pimentas em cima do quibe. Tem duas pimentas em cima do quibe. Então, Ragige me vê um quibe e tem duas pimentas em cima do quibe. Nunca mais você vai esquecer essas fórmulas. Tudo isso aqui é para essa situação da partícula eletrizada dentro de um campo magnético, onde aparece uma força magnética. Ok, então vamos achar esse raio aqui, ó. Raio igual massa, ó, tá em miligrama, né? Tem que ficar em quilograma, para ficar tudo no SI. Então aqui, ó, 2 miligramas, Mzinho é 10 a menos 3, então vou dividir por 1000. 0,002 gramas. Tenho agora que dividir por 1000 novamente para transformar em quilograma. Então vai ficar 0,123002 kg. Só que eu vou transformar em notação científica, né? Isso aqui é 2 vezes 10 a quanto? 3, 6, menos 6 quilogramas. Uma partículazinha de massa bem pequena. Então vamos lá. 2 vezes 10 a menos 6 vezes velocidade, 2 vezes 10 a terceira. Tudo isso aqui dividido pela carga, 2 milicoulombs, 2 vezes 10 a menos 3. Lembrando que mili é 10 a menos 3. E B já está ali na Si, 2 Tesla. Então já dá para cortar um monte de 2 aqui, ó. Satisfação, ó. 2 aqui com 2 aqui. 2 aqui com 2 aqui. Então aqui vai ficar o quê, ó? 10 a menos 3 vezes 10 a terceira dá 10 a menos 3. Que dá para cortar com 10 a menos 3 de baixo. Então aqui, ó, pá. Cortou tudo, né? Vai dar 0? Não, vai dar 1. Então o raio aqui é 1 metro. O raio aí vai ser 1 metro. Habib, né? É Habib, Radige. Eu sempre falei Radige. Então achamos aí o raio. Beleza, temos o raio desse círculo aí, né? Só que ele não quer isso, ele quer o deslocamento nesse tempo aqui. Então vamos lá, vamos achar o período. Vamos deixar esse raio quietinho aqui. Vamos achar o período, que é o intervalo de tempo que leva para dar uma volta.
Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes o π, que é 3, vezes a massa, que é 2 vezes 10 a menos 6, sobre o Q, que é 2 vezes 10 a menos 3, vezes o campo ali, que é 2, magnético. Vamos cortar tudo que der aqui, ó. 2 com 2 já foi. 2 aqui com 2 aqui já foi. Então, nosso período é o que aqui, ó? 3 vezes 10, menos 6, menos 3, menos 6 mais 3, que é menos 3. Então, 3 vezes 10 a menos 3 segundos é o tempo que leva para dar uma volta. Muito cuidado com essa questão, viu? Se ligue que o número de voltas, vou chamar aqui de n, ele é dado pelo quê? Pelo tempo, não é? O tempo ali total, que é esse 1,5 aqui, dividido pelo tempo de uma volta. A gente vai achar o número de voltas, certo? Se aqui, por exemplo, fosse 6 e aqui fosse 3, a gente vai fazer 6 dividido por 3, duas voltas, ou seja, em 6 segundos ele deu 2 voltas. Então, a gente vai fazer esse número de voltas, vai ser 1,5 dividido por esse cara aqui, ó, que eu já vou colocar 0,003. Ó, 1, 2, 3, pá. Vamos multiplicar por 1.000, em cima e embaixo. 1.500 dividido por 3. Portanto, o número de voltas é igual a 500. Tá, o que é que isso quer dizer aí, professor? Esse aqui é o deslocamento. Gente, deslocamento é ΔS. É posição final menos posição inicial. Então, se ele deu 500 voltas aqui, completas, ele iniciou no mesmo lugar que ele pausou. Então, a posição final é igual à posição inicial. Então, o deslocamento é 0. Beleza, né? Resolvemos aí 5 questõezinhas. Então, lembrando, galera, aqui, ó, temos aí nossas aulas particulares de matemática e física, tá certo? Que é uma mentoria personalizada de acordo com seus objetivos, seja o ESB, o NEB, Baiana, Enem, Ensino Médio Fundamental. Então, tendo interesse, me procura aí no WhatsApp, tem um link na descrição também. E temos nossas turmas isoladas, turma Enem, Baiana, a gente está com vagas abertas, o NEB, o ESB. Quem for fazer o NEB ainda dá para pegar a revisão lá, tá bom? Na nossa isolada da UNEB. Turmas aí de demais vestibulares também, Ensino Médio Fundamental. Garantia de 7 dias, lembrando que as aulas ficam gravadas. E temos aí várias listas de exercício. A turma isolada é focada em questão, com as revisões dos tópicos teóricos dentro das questões. Então, conteúdo mais aprofundado que esse aqui do YouTube. Lá a gente faz mais questão, tá bom? Tem o contato direto comigo, o suporte comigo. Temos as revisões também. O link está aí na descrição. E me segue lá no Instagram, @prof.dias. Essa questão é boa, a questão aqui de hidrostática, né? Vamos lá. Ó. Considere um fluido em repouso cuja densidade varia linearmente com a profundidade Z, medida a partir da superfície livre. Então, ele dá aqui, ó, a função da densidade. Então, ele não deu uma densidade, um escalar bonitinho, um número, densidade igual a tal. Não, ele deu uma função, tá? Da densidade variando com a altura. Aí ele fala, ó, sendo a densidade zero, nosso ρ aqui, né, essa é uma letra grega chamada ρ, sendo ρ zero aqui igual a 1.000 kg por metro cúbico, o alfa, uma constante que ele deu aqui na função, 1,2 vezes 10 a menos 3 metros a menos 1, o campo gravitacional é uniforme e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um cilindro reto de raio R igual a 0,40 e a altura H igual a 5 metros. Ficou faltando o M aqui, viu? O ESB, 0,40 metros. Está totalmente submerso. Importante. Totalmente submerso. Com sua geratriz vertical, tendo a face superior a Z0 igual a 20 metros.
E a face inferior a Z0 mais H. Se necessário, use π igual a 3. Calcule o módulo do empuxo sobre o cilindro. Então, vamos fazer um desenho aqui. Aqui está o nosso recipiente. Aqui vai estar nosso fluido. E tem um cilindro aí totalmente submerso. Vou desenhar aqui esse cilindro. Cilindrinho aqui assim, totalmente submerso. Veja que ele falou o raio do cilindro aqui, ó, 0,4. Então, vamos colocar aqui, ó, raio da base, 0,4 metros. Cilindro, as bases são iguais. Então, a gente tem aqui, ó, que esse raio aqui também, vamos colocar aqui assim, ó. Mais pra cá. Vai ficar igual a 0,4 metros. Show de bola. E ele deu também, ó, a altura do cilindro. A altura do cilindro. A altura é a distância entre as bases. Igual a 5 metros. Beleza. E ele está totalmente submerso. Isso aqui é importante. Porque quando a gente fala de empuxo, né? A fórmula do empuxo, que é dVg, né? Então, o volume submerso, se ele está totalmente submerso, vai ser o volume total do sólido. Se tivesse só com alguma parte submersa, a gente tem que calcular essa parte que está submersa para calcular o volume dele. Mas ele está totalmente submerso, aí fica mais fácil. Aí ele fala aqui, ó, com sua geratriz vertical. Geratriz são esses segmentos de reta aqui em torno do cilindro. Aqui é uma delas, ó, uma geratriz aqui. Ela está na vertical, só para indicar que o cilindro está em pé. E ele fala, tendo a face superior a Z0 igual a 20 metros. Então, vamos colocar aqui, ó. Essa face superior aqui. Ele colocou aqui, ó, 20 metros. E a face inferior, Z0 mais H. Então, é 20 mais 5, ou seja, 25. Vamos colocar aqui assim, ó. A face superior, ou melhor, a face inferior, está a 25 metros da superfície. Então, tá aí nosso desenho, tá? π3, beleza. Ele que é o módulo do empuxo. Então, se ligue. Quando nós temos um sólido, não é? Um objeto mergulhado no fluido, obrigatoriamente aparece uma força para cima, que é o nosso empuxo. Vou botar de outra cor. Então, aqui, ó, vai aparecer um empuxo forçando o corpo para cima. Claro que a gente também tem a força-peso, mas ele não falou nada de equilíbrio, vamos só pensar nesse empuxo. Vamos congelar essa imagem aí, existe esse empuxo para cima, tá? E a gente sabe aqui que empuxo é igual densidade, que eu vou chamar de ρ, vezes volume submerso. Vamos botar o sub aqui, ó. Vezes volume submerso, vezes G. Como ele está completamente submerso, vai ser o próprio volume do cilindro. Beleza, então a gente tem essa fórmula. Só que a densidade é variável. Então a gente vai usar essa função. Isso usa muito no ensino superior, viu, gente? Faculdade de exatas, tudo é função. Você não vai ter lá uma densidade, você vai ter uma função densidade, você vai ter uma função massa. Aí envolve derivada, integral, que não é o nosso escopo aqui, né? Mas beleza, ele colocou uma função densidade. Então vamos calcular quem é essa função. Então se liga aqui, ó. Nosso ρ vai depender da altura. Só quem é a altura? Não é? Na verdade, a profundidade. Quem é a profundidade aí do objeto? A gente tem que pegar o centro de massa dele. Porque ele é um corpo extenso. Então, a gente vai pegar o meio dele. Tá? Então, vamos botar aqui assim, ó. O meiozinho dele aqui é o centro de massa. Então, a gente vai se referir aqui no meio dele. Tá? E quem é o meio? Quem é esse centro de massa aqui?
é a média aritmética das alturas das faces aqui, né? Das profundidades das faces. Então, esse Z aqui, ó, vai ser 20 mais 25 dividido por 2. O meio do caminho entre 20 e 25, que é 22,5 metros. Então, esse aqui é o Z que a gente vai usar. É o Z que a gente vai usar, baseando no centro de massa dele, tá? Porque não é uma coisa pontual, não é um corpúsculo, né? É um objeto rígido. Então, a gente usa a profundidade com relação ao centro de massa. Ok. Então, vamos lá. Nosso Z aqui, ó, vai ser 22,5, que é igual, quem é o Rosério aqui que ele falou? 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tudo é assim, bonitinho, quilograma, metro. Então, a gente vai colocar aqui 1.000. 1.000 vezes 1 mais, quem é o alfa, essa constante que ele deu aí? 1,2 vezes 10 a menos 3, vezes o Z ali, que é 22,5. Beleza. Então, nossa densidade aqui vai ficar igual a quanto aqui? Temos uma pergunta aqui, vamos ver. Nadiela perguntou: toda vez que for um objeto extenso e tiver uma função que mostra a densidade variável, eu preciso encontrar o centro de massa? Se essa densidade tiver se for em função da profundidade, sim. Tá? Sim. Porque se for um corpo pontual, usa a própria profundidade do ponto. Como é um corpo extenso, tem que usar o centro de massa dele. Como é um cilindro homogêneo aqui, vai ser a metade do caminho aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar isso aqui como 10 a terceira. Show de bola. Vamos ver aqui, ó. Aí vai ficar 1 mais... Vamos escrever aqui, deixa eu ver como é que fica melhor pra gente calcular aqui, ó. Vamos escrever isso aqui como 1.000 mesmo. 1.000. Que multiplica. Travou essa parte, né? Beleza. O que entendeu? Então, vamos lá, ó. 1 mais... Isso aqui eu vou transformar em número decimal. Então, isso aqui vai ser 0,0012. Desloquei a vírgula 3 casas para a esquerda. Vezes 22,5. Então, isso aqui vai ficar igual ao que aqui, ó? 1.000, que multiplica. Então, vamos fazer essa continha aí, ó. 0,0012 vezes 22,5. Vai dar exatamente aqui, essa parte, né? 0,027, somado com 1,027. Então, nossa densidade, eu vou colocar aqui, ó, rho, 1.000 vezes isso aqui, vou deslocar 3 casas para a direita. Então, 1.027 quilogramas por metro cúbico. Achamos a densidade. Então, vamos colocar ali na fórmula, ó. Empuxo é igual densidade, que é 1.027, vezes volume submerso, então volume de um cilindro. Olha a matemática aí. Como a matemática é importante para a física, né? A gente tem que lembrar da fórmula do volume do cilindro. Então, aqui, ó. Volume do cilindro é igual πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura do cilindro. Então, aqui, ó, nosso volume vai ser π, que ele falou que é 3, vezes o raio, então 0,4 ao quadrado, vezes 5. Então, nosso volume aqui vai ficar 3 vezes, então a gente vai fazer 0,4 ao quadrado, que vai dar aqui 0,16 vezes 5. Então, esse volume aqui, ó, vai ser 15 vezes 0,16, que é exatamente 2,4. Então, a gente tem aqui, ó, 2,4 metros cúbicos. Vamos colocar tudo aqui, ó. 2,4 vezes o G, que é 10. Portanto, nosso empuxo vai ser, ó, 2,4 vezes 10 dá 24. Então, a gente vai fazer 24 vezes 1.027.
fazer certinho aqui, ó. 24 vezes 1.027. Vai dar 24.648. 24.648 em puxa-força. Então, newtons. Ok. Veja que é um resultado aproximado. A Wesley colocou aqui, ó, o gabarito como letra E, tá? 25.000. Então, vamos aproximar para isso aí. Então, na hora, ela vai ter que aproximar mesmo. A conta deu isso aqui e a letra E. Então, vamos ler com atenção. Ó, uma plataforma de testes balísticos desloca-se em linha reta sob trilhos com velocidade constante de módulo V, no instante t0 igual a zero. Um projétil é disparado com velocidade de mesmo módulo, né? O projétil tem velocidade de mesmo módulo, V, relativa à plataforma, formando um ângulo θ de 60 graus com a horizontal. Despreze a resistência do ar e use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a razão do alcance horizontal para um observador fixo no solo e o alcance horizontal medido para o referencial da plataforma. Beleza, então vamos desenhar essa bendita plataforma aqui, ó. Tem aqui nossa plataforma. E o lance dessa questão é que essa plataforma está em movimento. Essa plataforma está com a velocidade aqui, ó. Vou chamar ela de velinha, por enquanto, tá? E tem aqui um corpo, vou botar aqui nossa bolinha, que ele vai sofrer aqui um lançamento oblíquo, não é? Que forma aqui uma parábola, com uma velocidade aqui de lançamento sob um ângulo de 60 graus, tá? Um parêntese, se fosse aqui 45 graus, seria alcance máximo. Lembre disso, sempre que um lançamento horizontal é lançado com um ângulo de 45 graus, ele lança o mais longe possível. Mas nesse caso é 60 graus, só um parêntese aí. Beleza, 60 graus, vamos lá. Então essa aqui é a velocidade que ele foi lançado, que é a mesma velocidade da plataforma. Vou botar já aqui, ó, que V' igual a V, só para constar. Então vamos lá. Lançamento horizontal. Vamos considerar aqui, ó, os referenciais. Então aqui, ó, referencial. Plataforma. Plataforma. Então esse aqui ainda não é relativo. O outro referencial que eu vou colocar aqui é o solo. Ou seja, uma pessoa que está aqui fora, ó. Solo, né? A pessoa está aqui fora no solo. Vou até colocar assim, ó. Solo. É como se tivesse um observador do lado de fora observando aqui. Então, isso aqui é um referencial relativo. Mas vamos com calma, vamos com calma. A plataforma não vai ser relativa. A pessoa está aqui em cima da plataforma vendo um objeto se deslocando no lançamento horizontal normal. Lançamento oblíquo normal. Então, vamos lá, se ligue, ó. Vamos achar esse lance da velocidade em x. Quem é a velocidade em x? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui mesmo. Aqui é a velocidade vetorial, né? E ela tem duas componentes. Uma Vx, que está aqui nesse cateto adjacente, ou seja, relativa a cosseno, e vai ter um Vy aqui, que está nesse cateto oposto, que é relativo a seno. Então, esse Vx aqui, ó, é V cosseno de 60 graus. Então, nosso Vx aqui é V. Quem é o cosseno de 60 graus? É o mesmo seno de 30. Então, é 1/2. Então, nosso Vx, já vou colocar aqui, é V sobre 2. Então, a gente tem aqui o Vx. Vamos calcular o Vy também. Quem é o Vy aqui? Ó? Lembrando que a gente tem aqui, ó, o Vx está aqui. E o Vy está aqui. Se a gente transpor ele para cá, ele está relativo ao seno, ó, relativo ao cateto oposto. Então, Vy vai ser V
Seno de 60, VY vai ser igual a V, vezes raiz de 3 sobre 2, e pronto, VY é igual a isso aí. Temos Vx e temos VY. Por que a gente está calculando isso? Porque a gente quer o alcance. O alcance. Não coloquei o alcance aqui, né? Vamos colocar? O alcance é a distância do início do lançamento até o final. Então, a gente vai ter dois alcances. Um alcance relativo à plataforma, que é o alcance, vamos dizer assim, real, tá? De quem está no referencial da plataforma. E quem está no solo, como essa plataforma está em movimento, vai ver um alcance diferente. E ele quer a razão desses alcances. Então, aqui ó, a gente vai calcular o alcance da plataforma. E como é que a gente calcula o alcance no movimento, no lançamento oblíquo? A gente toma como referencial o Vx, porque o Vx está em movimento uniforme, não tem aceleração na horizontal. Já o Vy, ele está em μv. Então, vamos pegar o Vx para achar esse alcance. Então, você vai lembrar lá do mu, que é V igual a ΔS sobre ΔT, né? Ou seja, alcance sobre o tempo. Então, vamos colocar aqui assim, ó, que Vx é igual ao alcance da plataforma sobre T. Vou botar T maiúsculo, que é o tempo total, que ele vai chegar até lá embaixo. Então, vamos lá. Vx está ali, ó. V sobre 2. E quem é o alcance? É o que a gente quer saber. Eu chamo aqui, ó, alcance da plataforma. Sobre o tempo. Aí vamos mexer nesse tempo agora. Vamos ali para cima. Aqui para aqui assim, ó. Vamos pensar nessa bolinha quando chega aqui, ó. E ela vai vir para cá. Então, vamos pensar a queda dela aqui em Y. Ela sofre uma queda livre. Por quê? Porque no lançamento oblíquo, a gente tem que decompor em dois movimentos. Em uma queda livre e um MU. Então, vamos pensar na composição em Y aqui. Ela vai ter uma queda livre para cá. Então, vamos para essa fórmula aqui, ó. VY é igual a VOY menos GT. É a fórmula da queda livre. Para a gente achar o tempo de queda daqui até aqui. Depois a gente vai multiplicar esse tempo por 2, para achar esse tempo total. Então, vamos lá. O VOY é zero. Por quê? Porque lá em cima a velocidade em Y é zero. Então, esse VY, que a gente já colocou aqui em função de V, vai ser V raiz de 3 sobre 2, igual a menos G vezes o tempo. Ok? Então, vamos para cá e vamos achar esse tempo. Vou passar o G para lá. Então, esse tempo aqui vai ficar V raiz de 3 sobre menos 2G. Sobre menos 2G. Tem um detalhe aqui, né? Vamos ver aqui direitinho. Acompanha aí, acompanha aí. Esse tempo aqui, né? Esse negativo aqui não tem, né? Porque é mais GT, na verdade, é mais GT. Beleza, vamos tirar esse menos aqui. Então, vamos lá. A gente tem o tempo daqui até aqui, né? Só que a gente vai multiplicar por 2. A gente vai multiplicar por 2. Então, a gente já corta aqui, ó, 2 em cima com 2 embaixo. Por quê? Porque é o tempo total. Então, vamos chamar aqui, ó, de T maiúsculo igual V raiz de 3 sobre G. Então, achou ali o tempo total. Vou até botar de vermelho aqui, ó. V raiz de 3 sobre G. Então, vamos achar esse alcance aí, esse alcance da plataforma. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte. Alcance da plataforma igual a V vezes isso aqui vai dar V ao quadrado, raiz de 3. E esse 2 vai multiplicar aqui o AP, né? E vai descer dividindo. Então, sobre 2G. Pronto, achamos aqui o alcance da plataforma. Então, quem está aqui na plataforma vai ver esse alcance aqui. Tudo bem até aí? Complicadinha, mas vamos lá. A questão é que é o diferencial se acertar isso aí na estadual, viu?
Vamos que vamos. Vamos ver esse do solo aqui, ó. Então, vamos lá. Quem vai ser o Vx para um referencial no solo? Ele vai ver aqui o próprio Vx, não é? Vamos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar isso aqui como Vsx, que é o V do solo. Vai ser igual ao Vx, que é a velocidade da referencial inercial aqui da plataforma, que é o Vx, mais a velocidade da plataforma. Então, a velocidade relativa entra aqui. Mais V'. Sempre que for mesmo sentido de velocidade, a velocidade relativa é a soma. Então, a velocidade na referencial do solo é o Vx mais V'. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a Vx, que a gente calculou ali, que é V sobre 2, mais V, porque V' é V. Então, aqui, ó, metade da velocidade mais velocidade, ou seja, meio V mais V. 0,5 mais 1. 2,5, né? Então, isso aí vai ser... Desculpa, ó, 0,5 mais 1 dá 1,5. Então, isso aqui é 3V sobre 2. 3V sobre 2. 3 meios de V. Só que a gente não precisar fazer soma de fração. Então, isso aqui é 3V sobre 2. Então, a velocidade em x do referencial solo é 3V sobre 2. Pronto. Achamos isso aí. Tá? Aí agora vamos ver o lance do alcance. Vamos botar de uma corzinha aqui diferente, botar de preto. Então vamos lá, ó. O alcance. Aí vamos mesmo lance lá, ó. Vx é igual a alcance sobre tempo. E o tempo é o mesmo para os dois, né? Não existe tempo relativo. Pelo menos na física básica, existe lá na teoria da relatividade, mas não é o caso. Aqui é o mesmo tempo para os dois movimentos. Então, vamos colocar aqui, ó, o seguinte. Nosso Vsx, velocidade do solo em x, é igual ao alcance do solo dividido pelo tempo, que é o mesmo para os dois. Então, nosso Vsx, que é 3V sobre 2, 3V sobre 2, é igual aqui, ó, ao quê? Alcance do solo, que a gente quer saber, sobre T. Vamos até colocar daquela cor lá, ó, que é V raiz de 3 sobre G. Vamos para cá assim. Então, o que é que a gente vai fazer aí? Multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado. Vamos que vamos. Ó, esse AS, alcance do solo, vai ser o quê? 3V vezes isso aqui vai dar 3V ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. 3 raiz de 3, V ao quadrado, sobre G. E esse 2 aqui, ó, iria multiplicar esse, vai descer dividindo. Então, sobre 2G. Beleza. Alcance em relação ao solo. Finalmente, vamos ver aqui a razão. Ele quer o quê? Do solo sobre a plataforma. Então, ele quer AS sobre AP. Então, vamos lá. Vai ficar 3 raiz de 3V ao quadrado sobre 2G sobre o AP ali, ó. V ao quadrado, raiz de 3 sobre 2G. Tudo igual, menos o 3, né? Então, ó, já corta tudo aqui, ó. Papá, raiz de 3V ao quadrado sobre 2G. Raiz de 3V ao quadrado sobre 2G. Então, sobra quem ali? Portanto, AS sobre AP é igual a 3. Letra D de dado. Um corpo de massa m igual a 2 kg move-se inicialmente com velocidade de 4 metros por segundo para o leste. Após certo intervalo de tempo, devido à ação de uma força, sua velocidade muda de direção e passa a ter o mesmo módulo, mais orientada para o norte, formando assim um ângulo de 90 graus, com a velocidade inicial.
Com base nessas informações, calcule a variação da quantidade de movimento em quilograma metro por segundo desse corpo. Beleza. Primeira coisa, gente, lembre da rosa dos ventos. Não pode esquecer da rosa dos ventos. Parece besteira, mas tem aluno que não sabe isso aqui não, viu? Norte para cima, sul para baixo, oeste para a esquerda, leste para a direita. E aqui, ó, norte com leste dá o quê? Nordeste. Leste com sul é sudeste. Sul com oeste é sudoeste. Norte com oeste é noroeste, tá bom? Tudo aqui forma um ângulo de 45 graus, ó. 45, 45, 45, bonitinho, tá? Isso aqui usa muito no assunto de vetores. Em inglês, in English. Vamos lá? Leste é east, de vez em quando aparece assim também. Oeste é west. Norte é north, é N também. Sul é south. E aqui, ó, NW, tá? Vou botar em inglês porque de vez em quando cai em inglês também. E aqui é o quê? NE. E aqui é o quê? Seria SE. E aqui o quê? SW. Beleza? Show de bola. Aí vamos para a questão, ó. Então, nosso corpinho aqui, botando nosso corpinho aqui. Ele vai estar aqui com uma certa velocidade. É uma questão de vetores, basicamente, tá? Envolvendo quantidade de movimento. Por quê? Porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Massa vezes velocidade. Então, aqui, ó, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ele acompanha o sentido, direção da velocidade. Então, vamos que vamos. Ele fala o que aqui, ó? Essa massa está com a velocidade de 4 metros por segundo, não é? Então, isso aqui é a quantidade de movimento. Vou botar assim, ó, Q1 está na direção leste. Depois essa bolinha, esse corpo vem para cá, sofre 90 graus aqui, ó, e vai ter uma quantidade de movimento aqui, Q2. Mesmo sentido da velocidade. Pronto, então a gente tem uma soma vetorial. Ele quer saber a quantidade de movimento resultante. Então a gente tem aqui uma soma vetorial. Como é que a gente faz uma soma vetorial? É uma soma geométrica, né? Então, primeira coisa, a gente tem que pegar o vetor, o início do vetor e juntar com o final do outro. Então, a gente vai somar esses dois vetores. Aí o vetor resultante, a gente liga o início do primeiro com o final do último. Tá? Então, isso aqui é a nossa quantidade de movimento resultante. Então, a gente viu aqui geometricamente como é que ela fica. E numericamente, né? Como é que a gente faz a conta para somar essas duas quantidades de movimento? Não vai somar uma com a outra igual a esse. Não, é uma soma vetorial, é Pitágoras. Olha o triângulo retângulo aí. Então, vai ficar o seguinte, ó. Hipotenusa, né? Pitágoras. Q1 ao quadrado, ou melhor, QR ao quadrado é igual Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Então, gente, vai ficar o seguinte, ó. Quem é QR? É massa, não é? Ele quer o quê? Ele quer o QR, né? Então, ele quer o QR. QR ao quadrado vai ficar igual. Então, aqui, ó. Massa vezes velocidade de 1 ao quadrado, tudo ao quadrado aqui. Vou colocar assim, ó, passo a passo para todo mundo entender. mv1 ao quadrado mais mv2 ao quadrado. Então, nosso QR ao quadrado vai ficar igual a m ao quadrado. Lembra que esse 2 é tanto para o m quanto para o v. v1 ao quadrado mais m ao quadrado vezes v2 ao quadrado. Já vamos colocar esse m ao quadrado em evidência? Quem sabe mexer com álgebra, gente, facilita as questões na hora dos cálculos. Se tem um m ao quadrado aqui e aqui, vamos colocar ele em evidência. M ao quadrado que multiplica V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Ok. Então, nosso QR
vai ser igual a raiz quadrada de m ao quadrado, que multiplica V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado. Pronto, a gente já pode cortar esse quadrado aqui com o índice da raiz, aí o m vai para fora da raiz. Então, nosso QR aqui, ó, vai ser igual a m, que multiplica raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E V1 é igual a V2, né? V1 é igual a V2. Então, a gente vai escrever aqui, ó, que nossa quantidade de movimento resultante é igual a m, raiz quadrada, como são iguais, né? V mais V, 2V ao quadrado. Pronto, então isso aqui vai ficar, ó, m é quanto ali? É 2, raiz quadrada de 2 vezes velocidade ali, que é 4, ao quadrado. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Aqui para cima, vai ficar 2 raiz quadrada de 32. Então, isso aqui, ó, raiz quadrada de 32 é o quê? É 4, né? Vamos colocar aqui, ó, que é 2 à quinta. Então, na raiz aqui, ó, ficaria 2 ao quadrado vezes 2. Isso aqui vai cortar, ele vai sair como 2 ao quadrado, ou seja, vai sair como 4, raiz de 2. Então, isso aqui é 2 que multiplica 4, raiz de 2. Ou seja, 8 raiz de 2. 8 raiz de 2, que está na letra E de elefante. A última questão de física da Unesb, ou da UESB. Vamos ler aqui, ó. Um estudante está usando seu celular para acessar a internet via Wi-Fi. O roteador emite ondas eletromagnéticas com frequência típica de 2,4 GHz. Esse giga é 10 a nona. Mas nem vai usar números nessa questão. É uma questão teórica. Essas ondas são responsáveis por transportar informação até o aparelho. Então, gente, onda magnética, né, eletromagnética, ela transporta informação também, tá? No caso aí do Wi-Fi, né? Até o aparelho. Sobre as ondas eletromagnéticas envolvidas nesse processo é correto afirmar. Vamos um por um, ó. Elas, as ondas eletromagnéticas, só podem se propagar se houver partículas de ar entre o roteador e o celular. Falso. As ondas mecânicas que precisam de matéria para se propagar. Então, as ondas mecânicas que precisam de partículas. Por exemplo, minha voz aqui, ela só está se propagando porque existe uma atmosfera aqui, um ar, tá? Então, ondas mecânicas, ondas sonoras, elas precisam de meio material para se propagar. Tanto que no vácuo, no espaço, né, o som não se propaga. Tá bom? Aquele filme lá de Star Wars, tá, que tem aqueles barulhos, daquelas explosões, não é fisicamente correto aquilo, tá? Já Star Trek, é outra série, né? Quem é nerd aí vai saber. Star Trek, eles obedecem às leis da física. Tem essa diferença, Star Wars e Star Trek. Mas beleza. Então, onda mecânica que se propaga na matéria. Já a onda eletromagnética não precisa de matéria para se propagar. Tanto que a luz, né, que é uma onda eletromagnética, ela sai do Sol, por exemplo, e vem até a Terra, no vácuo. Então tá falsa a letra A. E a letra B, elas transportam energia e informação sem a necessidade de meio material. Sim, as ondas eletromagnéticas aqui, elas não precisam de meio material. Essa é a letra B. Vamos ver as outras? As ondas eletromagnéticas, de mesma natureza que as sonoras, falsa. Sonora mecânica, eletromagnética, eletromagnética. Apenas com frequência mais elevada, falso. Onda eletromagnética possui velocidade de propagação maior na água do que no vácuo. Não. A água, gente, ela é mais densa, vamos dizer assim, ela é mais refringente. Então, na água, a velocidade de onda eletromagnética é menor, tá? Do que no vácuo, ou no ar. Então, é falso. Quanto mais denso o meio, mais difícil vai ser uma onda eletromagnética se propagar. Mecânica também, toda onda. E aqui, ó, falsa letra D. E letra E. Elas possuem frequência maior que a faixa de frequência da luz visível. É falso isso aqui, tá? É falso isso aqui. A luz visível, ela está mais para cá na faixa de frequência, tá? Deixa eu botar aqui a frequência em hertz.
A luz visível, ela tem maior frequência que as ondas de Wi-Fi, com as ondas de rádio. Então, elas têm menor frequência que a luz visível. Letra F. Isso aqui você vê lá naquela imagem de frequência das ondas, certo? E aí, fera, gostou do vídeo? Se quiser ter aulas comigo, confere os links aqui na descrição desse vídeo. Valeu, fera, e bons estudos!